Tranquilo. E aí pessoal, tudo bem? Estou começando aqui mais um podcast. Eu sou o José. E eu sou o Davi. E antes da gente apresentar o convidado, só falando aqui nossa patrocinadora, Revac Fardamentos, nós temos um modelo sem Golapolo. E com a Golapolo. Se interessou pelas coisas do podcast, dá uma chamada lá no preparo do Instagram, no direct, e a gente conversa, viu? E agora, apresentando o convidado, estamos aqui hoje com o senhor Hobbs Jim. Você pode se apresentar para quem está assistindo? Claro, tudo bem? Primeiro quero dizer que é uma alegria estar aqui participando com vocês, com o José, com o Davi, do Vadcast. Eu me chamo Hobbs Jim, sou advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, tanto no Piauí quanto no Ceará. Sou especialista em Direito Civil, Processual Civil, Direito do Consumidor, sou pós-graduando em Direito Médico e hoje estou aqui para conversarmos um pouco sobre um assunto que é muito caro para mim, que é o direito do consumidor. É isso aí. Eu acho que a gente já pode abordar o primeiro tema que é bem amplo, na verdade, mas já dá norte para toda a conversa. O que é o direito do consumidor, afinal? Você conseguiria definir assim? Claro, é preciso definir, né, José? Direito do consumidor nada mais é do que um direito que atende às relações existentes entre fornecedores e consumidores. Fornecedores aqueles que colocam serviços e produtos à disposição do consumidor e o consumidor aquele que utiliza esses produtos e serviços como destinatário final. E aí nós temos o direito do consumidor que vai exatamente regular essa relação. Você sempre gostou assim dessa matéria de direito do consumidor? Quando você viu na faculdade não ligou muito? Como é que foi? Na verdade, eu comecei a gostar do direito do consumidor depois que me tornei advogado, né? Ainda na academia, as minhas matérias prediletas eram direito constitucional e direito penal, que são matérias que hoje acabo não atuando tanto. Direito constitucional porque está em tudo, né? Sim. Mas o direito do consumidor, a paixão pelo direito do consumidor, surgiu aí nos primeiros anos de advocacia. Não chegou a atuar na época, não? Não cheguei a atuar. Mas eram as minhas melhores notas na época da academia. Pior que, pelo menos eu também gosto muito da área penal. Também gosto, né, Davi? Gostava, agora não mais tanto. Qual que era o teu negócio mesmo? Civil. Direito civil é uma área boa, né? Demais. Trabalho também é massa. A gente não, vamos dizer, não pagou. Ainda não. Infelizmente não paguei de trabalho. Fazendo um ponto com relação a isso, uma coisa muito interessante que você falou que é o usuário, o destinatário final naquele bem ou serviço. Aquele né? produto ou serviço que está sendo disponibilizado pelo fornecedor. Isso já tira aquela mística de que o consumidor é só a pessoa física, certo? Com certeza, você precisa ser o destinatário final daquele produto ou serviço que está sendo colocado à sua disposição. Então, a partir do momento que você compra um produto ou consome um serviço e você é o destinatário final disso, você é considerado consumidor. Interessante. Tem alguma coisa sobre isso? Eu tenho. Então vamos lá. Quer dizer que sua empresa, ela compra, certo? Carradas e carradas de um produto X, ela quer revender. Ela não é o destinatário final, mas ela ainda seria o consumidor? Como é que define? Não se enquadra nessa relação de direito do consumidor, porque ela não é destinatária final, no caso específico, do produto que ela está adquirindo. Ela está comprando aquele produto para revenda, para comercialização. Diferente com uma empresa, tipo uma faculdade, comprar uma cartada de MacBooks e colocar para os alunos. Ela é o destinatário final, né? Que ela não vai comercializar. A pergunta que você fez em relação à utilização dos computadores na universidade, eu fiquei com uma certa dúvida, porque na verdade, apesar de parecer como destinatário final, ele compra para disponibilizar um serviço, ou seja, ele revende um serviço educacional. Então me parece que naquele caso específico que você trouxe, a universidade não funcionaria como consumidor, porque em que pese parecer que ela compra para uso próprio, ela compra e isso agrega um serviço que ela vende. Porque só pode usar quem está pagando. Essa é a finalidade dela. Exatamente. Até porque realmente os alunos eles só podem usar porque eles estão pagando e tudo. Então, Uma coisa que eu estava pensando aqui, eu acho que saber do dinheiro do consumidor deve ser muito legal no sentido que, por exemplo, se alguma empresa tentar passar a perna, já sabe exatamente o que fazer, sabe não? não entendi. Se alguma empresa tentar, por exemplo, fazer um comportamento abusivo, você já sabe exatamente como é que seria. Claro, porque eu trabalho com isso. Mas você tocou num ponto interessante que eu acho importante nós falarmos aqui, que é a importância dos consumidores conhecerem o Código de Defesa do Consumidor. Porque eu só posso dizer que algo é abusivo ou que aquele produto, aquele serviço
não atende à legislação se eu conheço a legislação. Então eu preciso conhecer. Hoje, os estabelecimentos são obrigados a disponibilizar o Código de Defesa do Consumidor, para que, estando o consumidor com alguma dúvida, ele possa pedir ao estabelecimento o Código de Defesa do Consumidor e aí fazer o apontamento que ele acha que eventualmente aquele fornecedor não esteja atendendo. Mas isso também exige um conhecimento prévio. Então eu acho que é importante que os consumidores tenham pelo menos algumas noções básicas nessas relações de consumo, e aí uma dessas noções básicas são essas cláusulas eventualmente abusivas durante a compra de um produto ou de um serviço. Esse é um ponto muito interessante. Eu não compro fisicamente, acho que quase ninguém compra mais muito presencialmente, né? Mas são poucas as lojas que eu já vi que disponibilizam um código de fácil acesso para o consumidor. Se não me engano, só uma, aqui em Parnaíba que eu fui, tinha um código lá na mesa, no ato da compra. O que acontece se a empresa não disponibiliza? Tem qualquer penalidade para essa empresa? Existe uma norma que obriga que essas empresas, esses fornecedores disponibilizem. Se eles não disponibilizam, eles estão passíveis de serem fiscalizados pelos órgãos de proteção ao consumidor, entre eles o PROCON. Aqui em Parnaíba, por exemplo, nós temos o PROCON municipal, então se eventualmente vocês estiverem em alguma loja e não encontrarem o Código de Defesa do Consumidor e perguntarem sobre o Código de Defesa do Consumidor e ele não esteja fácil disponível, vocês podem levar essa situação para o PROCON. E aí o PROCON, exercendo esse papel de fiscalização, vai tomar as medidas que são cabíveis. Então, não encontrou, pode denunciar, né? Pode denunciar, deve denunciar. E eu queria só fazer uma observação. Eu acho importante também que não apenas os consumidores conheçam seus direitos, porque o Código de Defesa do Consumidor é um código de forma principal voltado ao consumidor. Mas a partir do momento que os fornecedores conhecem as regras que devem seguir, ele também se torna um instrumento útil nessa relação de consumo, porque vai evitar denúncia aos órgãos de fiscalização, vai evitar processos judiciais. Então, eu acho que é importante que o consumidor conheça os seus direitos e também os fornecedores conheçam os direitos dos consumidores. Porque o que muitas vezes nós encontramos, inclusive nas demandas judiciais, são fornecedores que deixam de fazer porque desconhecem. E como vocês sabem, ninguém pode alegar desconhecimento de norma legal. Em especial aquela norma legal que incide sobre a atividade que você realiza. Então é importante que essa conscientização ela ocorra entre as partes dessa relação. Vocês lembram que no começo eu disse que o direito do consumidor busca exatamente regular a relação entre fornecedores e consumidores. Então é importante que ambas as partes conheçam o Código de Defesa do Consumidor. Até porque é uma via de mão dupla, né? Se o consumidor sabe os seus direitos, ele sabe como ele está sendo lesado. E se a empresa sabe os direitos que ela tem também e como ela poderia afetar o direito do consumidor, ela também pode justamente para não lesar eles, para depois não entrar com processo, coisas do tipo. Diminui bastante eventuais passivos judiciais e administrativos, gera satisfação no consumidor e aquela pessoa que vende um produto ou que presta um serviço, ela vive da satisfação daquele que adquire e que compra. Então, um consumidor feliz é um consumidor que volta naquele estabelecimento e é um consumidor que indica aquele estabelecimento a outras pessoas. Um consumidor feliz é aquele que não leva demandas aos órgãos de fiscalização e nem tampouco recorre ao Poder Judiciário, e aí a gente tem uma diminuição dessas taxas de judicialização. Ou seja, se as partes estiverem cientes e conscientes das regras postas no Código de Defesa do Consumidor, a gente vai ter um ganho naquela relação particular e a gente vai ter um ganho social. Bom, o senhor trouxe um ponto que me deixou um pouco em dúvida. As empresas, quando elas cometem os erros, certo? Claro, do consumidor, podem provocar certas penalidades, dentre elas o dano moral, por exemplo, certo? Certo. E o consumidor tem a opção de entrar com a ação judicial ou com o PROCON, certo? Certo. É obrigatório que para entrar com a ação judicial tem que ser entrado na via administrativa? Não, não é obrigatório. Você vai, eu que milito com o direito do consumidor, vou encontrar em muitas demandas judiciais preliminares. A preliminar processual é aquela que deve ser analisada pelo juiz antes de se adentrar no mérito da ação. Então, muitos fornecedores sempre colocam como preliminares a falta de interesse porque o consumidor não teria procurado vias administrativas para a solução.
em regra, o judiciário tem rechaçado essas preliminares porque existe o princípio do livre acesso à jurisdição. Então, a partir do momento que você, cidadão, se sente lesado, você pode procurar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário está de portas abertas para atender. Nós estamos falando aqui de direito do consumidor, então para atender os consumidores. É óbvio que, enquanto aplicador do direito, né, enquanto cidadão, é importante que eu penso, né, que é importante que as próprias partes consigam resolver eventuais problemas, né, que existam entre elas, aí problemas relacionados ao consumo. É menos desgastante para os dois. É menos desgastante, e hoje a gente tem um problema muito sério perante os tribunais de justiça, que são os altos índices de judicialização. Eu não estou dizendo que o consumidor não pode e não deve procurar o Poder Judiciário. Eu só acho que precisa ficar claro para esse consumidor que existem outras opções, e a partir dessas opções que são dadas, ele poder fazer uma escolha livre e consciente de que forma ele quer dar andamento àquela eventual queixa. O senhor está fazendo um curso de especialização em mediação e conciliação, certo? Na verdade, eu estou fazendo um curso de formação para ser mediador do Tribunal de Justiça do Piauí. Eu já finalizei a parte teórica e agora estou na parte... Você acha que a melhor solução para a maioria das demandas consumidores seria a mediação e a conciliação? Eu acho que a melhor solução é aquela que atende o interesse das partes. A mediação, a conciliação é um instrumento importante e adequado de autocomposição. Claro, é uma forma de autocomposição. Mas a gente não pode dizer que existe algo melhor ou pior. Existe aquilo que se adeque ao interesse das partes. Porque senão a gente corre o risco de passar a impressão que determinado procedimento é melhor, e o consumidor precisa se sentir livre para escolher. Eu, por exemplo, enquanto consumidor, mesmo sendo advogado e tendo um acesso mais rápido, porque só eu ligar meu computador, entrar com a petição diante de alguma situação, fato que eu entenda como lesão. Mas eu sempre faço a opção de recorrer à plataforma eletrônica do consumidor.gov, que é uma plataforma que eu acho super útil para resolver problemas, porque muitas vezes nos saques das empresas, os atendentes são contratados, não têm informações, não sabem sobre direito. Então, no consumidor.gov, essas empresas, em regra, colocam suas ouvidorias ou equipe jurídicas para resolver as demandas. Então, eu particularmente tenho 95% das minhas demandas solucionadas. Quando não consigo, vou ao PROCON, no caso aqui o PROCON de Parnaí, e aí só quando, mesmo que eu tenha uma reclamação do PROCON, eu não consigo o resultado que eu entendo satisfatório, aí eu recorro ao Poder Judiciário. Mas lembrando, isso é uma escolha que eu faço, porque eu acho importante utilizar essas ferramentas de autocomposição, né? Ou seja, formas amigáveis de tentar resolver a demanda. O que seria até mais sério, né? Tudo bem. É uma forma mais séria, é uma forma menos burocrática, e lembrando que, para mim, talvez seja mais fácil pedir socorro ao judiciário, porque eu sou advogado. Mas será que aquele consumidor tem acesso tão fácil ao Poder Judiciário? Ele precisa contratar um advogado, ele precisa recorrer-se à Defensoria Pública. Então, às vezes, a plataforma, por exemplo, do consumidor.gov, que é importante que as pessoas conheçam, você coloca lá no Google, consumidor.gov, você acessa, e aí você se cadastra com o usuário no gov.br, você procura a empresa, quase todas as empresas têm cadastro, e você vai lá e expõe a sua reclamação, a data, e aí você expõe e faz o pedido. E eles têm 10 dias para responder. E você já pode usar o cadastro que você já utiliza justamente para outros sites, por exemplo. Outros sites que funcionam, tipo, votar, você tem que fazer um cadastro lá e por aí vai. Então, muita gente já tem. Sim, é uma forma de solução. O importante nas relações de consumo não é judicializar. O importante nas relações de consumo não é querer angariar danos morais, que se fala muito. O importante nas relações de consumo é a satisfação. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. E o Código de Defesa do Consumidor, ele surge em 1990, ou seja, uma legislação que completou esse ano 33 anos, e ele surge com muitos direitos para os consumidores, porque historicamente nós tínhamos uma relação desigual. Então nós tínhamos fornecedores
ou seja, pessoas que vendiam produtos, prestavam serviços que desrespeitavam com bastante frequência os consumidores. Então, o que é que a legislação, o Código de Defesa do Consumidor fez? Trouxe o consumidor a um pé de igualdade com o fornecedor, para que eles possam discutir aquela relação, volto a dizer, em pé de igualdade, aí criando obrigações para os fornecedores, direitos para os consumidores, e também trazendo para os consumidores regras que devem ser seguidas durante essa relação, porque não é pelo fato de ser consumidor, É porque caiu uma coisa, pessoal, aí a gente achou que fazendo barulho, mas vai falar. Mas tá tudo bem, aqui tranquilo. Não é pelo fato de ser consumidor que eu sou todo poderoso, que eu tenho sempre razão. Né? Em toda relação eu tenho direitos e obrigações. É muito comum eu me encontrar em algumas decisões judiciais, por exemplo, essa ressalva, né? Que o Código de Defesa do Consumidor ele não é uma carta que permite tudo ao consumidor. Ele busca exatamente regular essa relação, fazer com que tanto fornecedor, tanto quanto consumidor dialoguem em pé de igualdades no que diz respeito a direitos. É porque tudo é pautado no princípio da boa-fé, né? Tudo é pautado no princípio da boa-fé. Relação de consumo é uma relação contratual. Então a gente tem como princípio de toda relação contratual a boa-fé. Então a gente imagina que aquele que disponibiliza produto ou vende serviço e aquele que adquire esse produto, esse serviço, estão se relacionando, melhor dizendo, pautados no princípio da boa-fé. Uma dúvida que eu tinha que surgiu aqui, o .gov, né? Você vai consumir o .gov, eu sei como funciona, porque eu até já utilizei. E o PROCON? Conheço no PROCON, porque eu mesmo nunca fui atrás. O PROCON é um órgão administrativo, então aqui em Parnaíba ele está localizado ali próximo à Praça da Graça, não vou saber bem o endereço. Então o consumidor se dirige até o PROCON, ele vai ser atendido por profissionais do órgão, ele vai, muito parecido até com o atendimento virtual do consumidor.gov, então ele vai externar o problema, né, que ele tem com determinado fornecedor, e aí a partir disso vai ser aberta uma reclamação e vai ser expedida uma notificação para que esse fornecedor preste os esclarecimentos que se forem necessários. A partir dessa resposta, o órgão faz uma avaliação e realmente constatando o direito do consumidor e a falta no que diz respeito à obediência ao Código de Defesa do Consumidor, vai abrir um processo administrativo para multar essas empresas. Lembrando que no PROCON a gente também tem esse encontro entre fornecedor e consumidor e eventualmente eles podem conciliar. É o que se espera, ao menos. Porque na verdade a gente precisa entender, e eu gosto sempre de deixar isso muito claro, quando eu estou falando de direito e quando eu estou falando de direito do consumidor. O direito ele existe de forma especial e principal para gerar o bem comum. E aí o bem comum em relações privadas e o bem comum em relações coletivas, sociais. Então, se a gente está falando de direito do consumidor significa dizer que a gente quer que a incidência dessa norma nessa relação gere essa sensação de bem-estar, né? Essa experiência de bem-estar, ou seja, eu estou satisfeito com o produto que eu comprei, eu estou satisfeito com o serviço que eu contratei, porque isso é uma experiência. Eu sempre costumo dizer para aquelas pessoas que vendem produtos ou serviços para mim, que eu não compro só o produto, eu compro a experiência. Porque quando você vai lá, você não vai lá e compra só, você vai lá, o celular, para que pagamento do meu celular? Não, hoje muitas coisas agregam. Então, quando o consumidor se sente bem atendido, e ser bem atendido do ponto de vista legal é ser atendido em respeito às normas consumeristas, ele vai voltar, ele vai indicar onde é que você comprou esse celular, eu comprei esse celular ali, onde é que você comprou esse relógio ali, porque eu fui bem atendido. Então, no final das contas, o direito do consumidor serve para isso, para gerar esse bem-estar. É por isso que, diante de uma desconformidade nessa relação, a gente não pode dizer que existe uma melhor solução. Existe aquela solução que atenda às expectativas do consumidor. Então, se o gov.br, a plataforma, atender e ajudar, ok. Se ele achar que não, que tem que judicializar porque ele se sentiu extremamente lesado do ponto de vista material e do ponto de vista moral, recorre ao Poder Judiciário e está tudo bem, está tudo certo. Isso aí casa muito bem com uma notícia que eu li, que o consumidor, quando ele vai atender determinado serviço ou produto,
ele já tem aquela expectativa do que ele vai receber. Sim. Certo? Só que Ele precisa ter essa expectativa do que ele vai receber. E aí a gente entra no direito básico do direito do consumidor, só me permite a observação, que é o direito à informação direta, clara e objetiva. Eu não posso comprar um carro com determinados informes de qualidade e receber um carro diferente. Isso não existe. Então, eu compro baseado em expectativas e as expectativas precisam ser atendidas, porque é um direito meu enquanto consumidor e uma obrigação sua enquanto fornecedor e prestador de serviço. é uma legitimidade nessa sim. Porque toda essa Eu não sei se eu já respondi, mas é porque eu aproveito esses... Você não sabe por quê, né? Lembrando disso. Não? Caraca, defende tudo. É porque lá na Austrália abriu um novo modelo de restaurantes, em que, não sei se tu viu, mas que ao invés de promover um bom atendimento, eles provocam um mau atendimento de propósito com o cliente. No nível de chegar, jogar comida sem livre nada, xingar o consumidor. Só que tudo isso já é esperado por ele e meio que o consumidor do modo geral lá fica satisfeito com esse tipo de serviço, que é o que ele espera. Mas se a pessoa tivesse a informação, poderia gerar algum tipo de reparação? Claro, trazendo essa relação para o Brasil, Sim, né? isso, trazendo para cá. Trazendo essa relação para o Brasil, com certeza. Se eu entro, é um restaurante, né? É. Se eu entro num restaurante, eu pretendo encontrar uma comida, uma bebida de qualidade que ofereça segurança à minha saúde. Então, se eventualmente eu não encontro isso, as minhas expectativas estão frustradas, o Código de Defesa do Consumidor está sendo desrespeitado e eu posso sim exigir aquilo que eu entendo. Só que no caso lá não era a qualidade do alimento, mas sim a qualidade do atendimento, que era distorcido. Só que o nível bastante ofensivo. Se você for ver os vídeos na internet, exagerado de propósito. Exagerado de propósito, nível. Vai gerar essa insatisfação, né? E as pessoas esperam essa insatisfação. Sim, você vai ao local justamente sabendo que vai ser destratado, mas é pela experiência, para saber como é que é. Eu acho interessante. É uma coisa diferente. Eu não iria. É diferente, interessante, eu já não sei. Eu não iria também, viu? Eu como consumidor, e aí, ciente e consciente dos meus direitos, eu sempre espero um atendimento, um produto, uma prestação de serviço em conformidade. Passo às vezes até por chato, mas por que eu passo por chato? Eu gosto de brincar, o direito das minorias, né? Porque poucas pessoas conhecem direito do consumidor, poucas pessoas exigem os seus direitos. Então, aquela minoria que tem direito, quando começa a se insurgir, ela começa a ser vista de forma negativa. Eu estou fazendo um trocadilho com as palavras, mas o que eu quero dizer não é que eu sou chato, eu exijo aquilo que está no Código de Defesa do Consumidor. Eu estou pagando para isso, eu tenho expectativas em relação a isso e eu quero isso. Né? E só voltando essa coisa do direito à informação é algo muito importante e sério, porque muitas vezes na velocidade de vender um produto ou um serviço, você não dá informação integral ao consumidor. Se ele não recebe a informação, ele não comprou eventualmente aquilo que ele buscava, faltou informação para ele. E aí esse consumidor muitas vezes não é uma pessoa que tem a instrução necessária para questionar, e nem precisaria, porque a informação, como eu disse para vocês, clara, objetiva e direta. Não precisa o consumidor questionar. Mas, eventualmente, ele poderia e não faz, não é nem porque não quer, porque ele desconhece, né? Não sabe. E para isso que nós temos o Código de Defesa do Consumidor, para fazer com que esse fornecedor e esse consumidor sejam olhados nessa relação. Né? Um não precisa ficar olhando para cima e nem para baixo, mas eles possam se olhar. E aí, se olhando, reconhecer direitos e garantias nessa relação. Posso ir? Então, aproveitando esse link de expectativa com o bem e o serviço, como que é a diferença, a principal diferença entre o produto, o bem ou serviço online e o físico, o contato presencial? Porque muitas coisas têm pequenas peculiaridades, como por exemplo, se você vai comprar um pouco, às vezes até a tela que a pessoa usa no celular, no computador, influencia como que ela vai ver aquela cor daquele produto, certo? E isso afeta, de certo modo, a experiência. Como que é a relação? Exatamente. E hoje, olha só que interessante. Vocês lembram que eu disse que o Código de Defesa do Consumidor, 33 anos, em 1990. O Código de Defesa do Consumidor trouxe uma coisa que é muito atual para os tempos de hoje, que é o direito de desistência. O que é que diz o direito do consumidor? Toda vez que o consumidor
faz uma compra de um produto ou serviço fora do local físico, ou seja, quando ele não tem contato com aquilo, a norma vai dar a ele o direito de desistir dessa compra, ele não precisa nem justificar, ou seja, o produto ou serviço não precisa nem ter vício ou defeito, ele simplesmente diz, olha, não quero, não gostei, está aqui. Então ele pode exercer esse direito de arrependimento durante 7 dias. Então você faz uma compra na internet. Você falou de uma roupa, né? Comprei uma roupa e de repente no vídeo a cor não era muito parecida quando a roupa chegou. Você tem 7 dias para desistir dessa compra, ou seja, exercer o seu direito de arrependimento. As empresas podem exigir justificativo, porque não, simplesmente não quero que você exerce esse direito de arrependimento dentro desses 7 dias. E por que é que eu digo que, apesar de ter o direito de arrependimento no CDC, que foi criado em 1990, hoje é super atual? Porque acho que nos últimos 5 anos a gente teve um boom nas compras virtuais. Né? Não apenas através de sites, mas a gente tem apps que você vai lá e faz várias compras. Você tem o próprio WhatsApp, e aí é por isso que eu vou fazer essa ressalva. Às vezes, um exemplo, eu tenho uma loja física em Parnaíba que vende aparelho celular, mas a comercialização de um aparelho celular se deu pelo WhatsApp. Foto, gostei, quero o aparelho tal, manda tal aparelho, está aqui o link de pagamento e o cara foi entregar na sua casa. Eu poderia, nesse caso, exercer o meu direito de arrependimento dos 7 dias? Sim, poderia. Porque a compra se deu fora do estabelecimento comercial. É importante dizer isso porque eu já tive situações, não, mas não existe direito de arrependimento, não, você me vendeu de forma virtual, serve para isso. Né? Então é importante lembrar para os consumidores que eles podem e devem exercer esse direito. E eu acho, e aí é uma opinião, que essa norma exatamente exige baseada em expectativas, porque muitas vezes a tela do computador, do celular, não corresponde àquela minha expectativa sobre aquela peça, sobre aquele... Ou a própria foto, Às vezes parece maior do que é, às vezes menor. Mas aí a gente entraria em outros aspectos que são importantes, né? Direito de arrependimento, 7 dias. Propaganda enganosa é uma outra coisa. Né? Nós temos outros direitos que estão previstos no CDC. A oferta vincula. A oferta vincula. Então, aquilo que eu oferto vincula a minha relação entre eu, que sou fornecedor, e o consumidor. Então, se eventualmente eu não cumpro, ou se eventualmente aquele produto tem alguma característica de qualidade e quantidade que não é anunciada, isso é propaganda enganosa e o próprio Código de Defesa do Consumidor proíbe. Então, assim, é importante a gente saber diferenciar. O direito de arrependimento é aquele que não interessa se o produto ou o serviço apresentou vício ou defeito, não interessa isso. Eu não quero, está aqui, vou devolver. E aí as empresas precisam dar ao consumidor essa opção. Vou dar um exemplo. Você entra no site da empresa X e compra um refrigerador. E aí, por algum motivo, esse refrigerador não atendeu a sua expectativa, parecia maior, não era maior. Apesar de estar tudo lá bem delineado, a sua expectativa... E aí você fala, olha, não quero devolver. Né? E aí essa negociação entre você e o fornecedor, ele pode oferecer, você quer levar outro produto, você quer o dinheiro de volta. E aí começam as negociações próprias, mas o direito pode ser exercido. Né? Agora, outra coisa é a oferta. Eu ofertei, eu preciso cumprir com aquela oferta. Então, tem muitas vezes que a gente recebe, não sei se você recebe uma mensagem no e-mail com uma promoção. E aí logo em seguida aparece uma mensagem errata, né? Errata. Isso também é possível, mas assim, precisa verificar como se deu, né, esse processo. Eu errei aquela informação enviada previamente. Aí a gente lembra do princípio da boa-fé. Realmente a correção é pautada nesse princípio da boa-fé? Ok, se ela não é, você não tem direito, porque a oferta vincula. Até porque tem aqueles casos que nitidamente dá para ver que ocorreu um erro. Exatamente. Se você vê um carro que o cara errou um número de zeros e em vez de botar, sei lá, 100 mil, ele botou 1000, rapaz, tem algo errado. Cara. Aí você enquanto consumidor entra com ação judicial porque o carro era 100 mil, a média de mercado é 100 mil e por um erro lá estava 10 mil reais ou R$1.000. Né? Óbvio que nós estamos diante de um erro material. E aí é óbvio que é permitido a empresa fazer uma errata, que quase sempre fazem,
primeiro que não cometem erros tão grosseiros, né? Eu já vi erros um pouco diferentes, mas assim, o que é que rege a relação? A boa-fé. Então, obviamente que tenho certeza que qualquer demanda judiciária seria rechaçada de pronto, porque não há boa-fé do consumidor, que sabe que uma expectativa de um produto é 100 mil e está lá por 10 mil ou mil reais. E aí, eu não sei se vocês me permitem, mas eu aproveito esse gancho para a gente entrar num gancho que eu acho importante, que são relacionados às fraudes, né, nessas vendas. E essa questão do preço é muito importante. Então, o consumidor precisa ficar muito atento a essas fraudes, porque o mundo moderno traz relações consumeristas extremamente ágeis, rápidas. Eu quero acessar o meu saldo bancário, eu pego meu celular aqui, ele visualiza e aqui já estou vendo o meu saldo bancário, eu quero fazer uma transferência Pix, eu quero entrar numa loja de departamento e comprar então eu entro aqui, eu compro, coloco o número do meu cartão e aí é muito instantâneo e a relação de consumo está se desenvolvendo, porque a relação de consumo não é exatamente isso. O CDC veio para regular essa relação. E aí o que acontece? O consumidor precisa estar atento. As expectativas, o desejo dele num determinado produto e serviço não pode retirar dele a atenção nessa relação. Então, se eu sei que um aparelho celular, a média de mercado é 3 mil reais, é estranho alguém estar oferecendo num site eletrônico por 500 reais. No mínimo é estranho. No mínimo é estranho. Pode acontecer? Pode, porque quem vende, né, o princípio da livre iniciativa, né, então, quem vende pode vender aquilo pelo preço que quiser. Mas nas relações de consumo, os consumidores precisam estar atentos hoje. Por quê? Nós temos muitos fraudadores, muitos estelionatários, assim, prontando tudo que você imaginar nesse mundo virtual. O Facebook é um exemplo muito claro disso, porque por mais que nem todos lá façam isso, grande parte dos celulares que são roubados hoje em dia ou furtados estão lá. Tem alguns até mais ardilosos, já viram falar nas americanas, que um parente meu tinha mostrado o site, certo? E que um produto estava coisa de 500, 600 reais abaixo do valor do mercado. Quando eu fui ver o nome do site, igual da empresa normal, só que ao invés de trocar o S pelo A, investia só uma letra no meio do corpo. Aí isso era uma diferença nítida de todo o corpo do site. A pessoa desinformada cai facilmente nessa situação. E aí a gente precisa ficar atento, porque a gente entra numa outra temática importante, que é a responsabilidade nas relações de consumo, né? Em regra, a gente tem uma responsabilidade objetiva dos fornecedores. Isso significa dizer que não vai se buscar culpa, ou seja, aquele produto e aquele serviço precisa atender os regramentos que está posto no Código de Defesa do Consumidor. Então a responsabilidade ela é objetiva, independe de culpa. Se aquele produto apresentou um vício ou um defeito, a empresa é obrigada a assumir essa responsabilidade. Mas existe uma exceção, quando o próprio consumidor dá causa àquela falha na prestação de serviço, aquele problema no produto. Então, nesses casos específicos, essa responsabilidade objetiva ela é retirada e aí o consumidor acaba sendo o responsável pelo problema. E aí, por isso que é importante que os consumidores, principalmente nessas relações modernas virtuais, nessas relações de consumo virtuais, fiquem atentos. Eu sempre gosto de dizer, na dúvida, pare. Então, assim, recebi uma mensagem do banco e é mesmo isso? Não sei, parece tudo legal, não sei, estou na dúvida. Procura. A gente tem muitos casos com pessoas idosas, né? Porque às vezes não tem muito contato com essa parte, não é nem que sejam menos instruídos, mas não tem contato com essa parte tecnológica. Pergunta a um neto, a um sobrinho. Até porque são pessoas que têm uma fragilidade nessa área virtual. E essa fragilidade ela é reconhecida, né? Pois é, assim. Ela é reconhecida e os próprios fornecedores precisam estar atentos a isso. Não adianta, por exemplo, a gente tem muitos casos de fraudes hoje com o sistema bancário. Então, muitos casos de PIX, muitos casos de transferências indevidas, fraudadores que se utilizam do próprio sistema das instituições financeiras para que golpes sejam realizados. E aí, me parece
que não há como, e aí é o meu sentimento em relação a isso, não há como se colocar a culpa no consumidor por uma falha nessa prestação de serviço, em regra. Porque as instituições financeiras lançam serviços e tecnologias o tempo inteiro. Lembra do direito à informação claro, objetivo e direto. O consumidor está sendo bem informado sobre aquele serviço? Será que hoje ser bem informado é só você botar um link de regulamento? E dizer que vale tudo? Recentemente vi uma empresa bancária em um canal de televisão em horários de grande ibope lançar propaganda sobre os riscos de transferências PIX. Isso é fundamental, é importante. E talvez ela esteja fazendo isso por conta de algum processo, né? Justamente para poder alegar que ela faz a sua parte em querer passar essa mensagem de forma clara. Diante talvez de muitos golpes, percebeu que isso é importante. Isso é importante mesmo. O consumidor precisa ser bem informado sobre aquele serviço. Porque o que é fácil para mim pode não ser fácil para você. Né? Quantas vezes, coisas que eu olho, meu Deus, é muito simples a pessoa... Né? E tudo depende do contexto. Essa coisa do golpe, pessoas que às vezes não têm instrução. Não. Eu tenho um caso na minha família que é uma pessoa altamente instruída que transferiu R$5.000. Porque, às vezes, por exemplo, pode ser... É o momento, é a emoção, mas é a a pessoa está pressa. num dia bom, a pessoa está ocupada, não olha rápido. Às vezes você está ali, alguém manda uma mensagem, você nem percebe que o número não corresponde, está foto, você vê a foto. Você pode fazer uma transferência para mim. Vamos colocar sua mãe. E aí você, de repente, você se vê naquela situação. Né? Obviamente que nós estamos falando de forma geral. Sim. Cada caso precisa ser analisado, porque nós temos do outro lado o direito dos fornecedores. Né? Eles não podem ser penalizados porque o consumidor não tomou os cuidados necessários. O que eu deixo aqui é uma reflexão. Diante dessa agilidade das relações de consumo, nós, consumidores, estamos sendo bem orientados? De repente, quando eu acesso a minha página bancária lá, já aparece uma taxa enorme, cuidado com os golpes virtuais. Né? Eu acho que é isso que precisa fazer com que a gente dialogue, né? Que a gente converse com os fornecedores, essa comunicação mesmo, esse enfoque. Porque a partir do momento que a falha na prestação do serviço está verificada, o consumidor pode e deve sim buscar os seus direitos. Aí quem vai ter direito ou não é uma coisa a ser discutida, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Mas o importante eu acho que é fornecedores e consumidores estarem atentos nessa relação. Expectativas dos consumidores têm que ser atendidas, mas tem que ser algo que seja real. Né? Que seja real. E aí você vai evitar, por exemplo, eu quero muito ter um iPhone. Né? E aí custa 10 mil, você entra na internet e custa 1.000. Opa, alguma coisa não está certa. Né? Então você quer esse feeling, né? Esse feeling, esse bom senso que as pessoas devem ter. Só que cada caso, o que é bom senso para mim talvez não seja bom senso para uma pessoa que não tem noção sobre aquilo. Por isso que eu acho e tenho isso forte para mim, que essa coisa da informação ela deve ser ampliada mesmo, enquanto direito, ou seja, fazer com que aquela norma que rege entre na mente e do coração das pessoas. A gente gosta disso, né? Quando a gente gosta de direito, eu amo direito, sempre que falo de direito, quem me conhece sabe disso. Eu sou advogado por amor, eu realmente gosto do direito, gosto de lidar com as relações que o direito busca equalizar. E hoje, de forma particular, nós estamos falando de direito do consumidor, é uma matéria que enche o meu coração de alegria, porque nós vivemos o direito do consumidor. Eu acordo de manhã e vou para a academia, eu tenho uma relação de consumo. Quando eu saio da academia, eu passo no supermercado, eu tenho uma relação de consumo. Eu pego meu celular para ver alguma coisa, eu tenho uma relação de consumo. Usando energia elétrica. Eu acordo, eu durmo numa relação de consumo, eu acordo numa relação. Então, assim, é um direito que faz parte do nosso dia. E as pessoas precisam conhecer, precisam entender para que possa ter uma boa relação consumerista. Eu não sei se o Código Brasileiro permitiria, mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem uma política do open box. Você já viu isso? Não. Por exemplo, a pessoa vai comprar um iPhone, certo? Só que a pessoa comprou uma cor e veio outra errada.
Só que o produto está perfeito, ela só abriu, viu que não gostou e usou o principal rendimento e devolveu para a empresa, certo? Certo. Quando a gente compra um produto, geralmente a gente não pode pegar um produto que já deixa com marca violada, certo? Só que com o Open Box ele deixa bem claro que o produto ele não tem avarias. O único erro foi que a pessoa comprou por algum motivo, não gostou e devolveu. Certo. Então a pessoa pode comprar por um valor abaixo do valor de mercado e tem aquele acesso, aquele bem. Só que, em teoria, tem um certo jogo de surpresa porque ela não sabe qual foi o problema para ter a devolução. Só que, mesmo assim, lá nos Estados Unidos, ainda prevalece o uso de direitos inerente a qualquer produto. Se tiver vício, se tiver quebrado, não é um jogo totalmente surpresa. Você acha que algo assim poderia vir para o Brasil? Tá, deixa eu entender. Você compra um produto E ele pode eventualmente apresentar vícios. Se for o arrependimento, já bate muito nisso. Parte nisso. O que importa na relação de consumo é que aquele produto, essa informação acerca daquele produto esteja clara para o consumidor. Então, se essa informação é clara para ele e nós não estivermos diante de situações abusivas ou venda casada, por exemplo, eu não vejo problema. É preciso que essa condição específica esteja clara para o consumidor e ele possa, querendo, exercendo seu direito de escolha, comprar ou não o produto. Se ele compra esse produto na loja, aí não vejo problema. Assim. Não teria, desde que o produto esteja sem vício, esteja funcionando adequadamente, o consumidor já sai de lá sabendo que eventualmente o produto não estava lacrado, não é isso? Sim, exatamente. É a única avaria entre aspas que o produto teria. Na verdade, não é uma avaria, né? É uma situação que você vai na minha loja e eu quero vender esse celular para você. Eu digo que ele é um celular usado. Eu omiti essa informação? Não. Você está ciente disso. Lembra da boa fé? Você comprou. Agora, obviamente, o produto não pode ter nenhum tipo de vício ou defeito. E aí não tem, você pode exatamente, sabendo que o produto é usado, comprar. É o direito de escolha. O que não pode é eu vender esse celular como se novo fosse e você descobrir que ele não é novo, que ele já foi utilizado, e aí a gente não estaria infringindo normas próprias do Código de Defesa do Consumidor. Conseguiu falar bastante coisa em pouco tempo, não foi? Bastante coisa em pouco tempo. Mas aí a gente poderia falar até muito mais sobre o direito do consumidor. E acho que deixo essa reflexão para vocês, para o José, para o Davi, para as pessoas que estejam assistindo. E conheçam mais sobre o direito do consumidor. Tem cartilhas disponibilizadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, cartilhas disponibilizadas pelo PROCON. Então lá você não precisa fazer a leitura da lei, lá vão ter destaques daquilo que é mais importante. E aí você, tendo ciência daquilo, você começa a internalizar nas suas relações de consumo. Tem muitos também advogados que, por exemplo, no Instagram, né, tinha muito essa dúvida que o pessoal tem, justamente, é muito comum em questões consumeristas. O pessoal tem muita dúvida, o pessoal vai lá, grava um Reels, né, falando sobre isso. É muito comum também. Sim, é importante. De vez em quando no meu Instagram também falo direito do consumidor. Falando isso no Instagram, que vai estar na descrição, tá? @robsjean, me sigam, acompanhem. Quase sempre tem algum assunto jurídico lá. Eu trago o dia a dia do escritório, um pouquinho também da minha vida, mas não mostro tudo, né? É importante. E a gente sempre, como é um dos carros-chefes do escritório, a gente sempre fala sobre direito do consumidor, direito médico, enfim. Vai ser bem legal ter vocês por lá. Pois vamos lá, pessoal. Está com uma dúvida agora. Dentro desse mercado, qual é a maior dificuldade que o senhor enxerga como advogado? Eu escuto muito os colegas falarem sobre dificuldade na advocacia. E eu sempre digo que dificuldade a gente encontra em todos os lugares e em todas as profissões. O que é importante? É importante que, se você deseja ser advogado consumerista, que você estude sobre aquela matéria, que você esteja preparado para atuar naquela área. E aí, as coisas vão acontecendo, porque como advogado você vai ganhando ações, você vai ficando conhecido,
o cliente que é atendido por você indica você para outros clientes e as coisas vão acontecendo. O importante em toda a profissão, e não é diferente na advocacia, é trabalhar com seriedade, ética e honestidade e se especializar. Advogado precisa estudar todos os dias. Eu tenho o hábito de manhã, depois que faço a minha oração, ou quando eu estou indo para o escritório, quando eu estou no escritório, ler as notícias. Eu abro lá o site do STJ, abro o site do Supremo Tribunal Federal, eu vou saber o que está acontecendo. Assim, não existe área difícil, existe falta de coragem, muitas vezes, né? Ou seja, tudo é difícil hoje. Então você precisa realmente encarar, trabalhar duro e confiar que as coisas vão acontecer. Isso é importante. Muito bom. Perfeito. Então, acabou as perguntas? Tem certeza? Não quer pensar mais um pouco, não? Ainda bem. Enfim, vamos terminar aqui mais um episódio do podcast. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, Raulzinho, por estar aqui hoje, tirando essa dinheiro do superior, falar essa tão importante que, como você disse, está ao nosso redor, toda vez que a gente interagindo com isso. Então, eu acho que é isso. Você quer dar uma palavrinha final para quem está assistindo, só para finalizar? Quero mais uma vez agradecer ao Davi, ao José do podcast pelo convite, por estar aqui falando sobre um assunto que é tão caro para mim, enquanto advogado, enquanto cidadão, que é direito do consumidor. E quero pedir que vocês conheçam mais sobre o direito do consumidor. Como eu disse aqui, o José acabou de fazer eco, direito do consumidor, nós vivemos isso a todo momento. Quando a gente vai dormir, quando a gente acorda, quando a gente vai para a academia, quando a gente vai na padaria. Então a gente precisa conhecer qual é a norma que regula essa nossa relação. Então, seja curioso, vai lá no Google, coloca dicas de direito do consumidor, material do direito do consumidor. Se você quiser ler a lei, você coloca lá Código de Defesa do Consumidor e vai dando uma lida. É muito importante conhecer aquilo que você, consumidor, tem direito. E mais uma vez agradecer e dizer que eu estou à disposição. E é uma alegria falar sobre direito e hoje sobre direito do consumidor. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Você esqueceu de se inscrever? Valeu, pessoal. Verdade, né? Compartilhar acho que é bom também. Quem quer mesmo? Deixa eu ver. É isso aí.